Em rápidas palavras, eu quero trazer para você um exemplo bem simples que eu encontrei pesquisando aqui na internet. Eu passo boa parte do tempo estudando, tentando entender, pesquisando tudo sobre essa questão de análise comportamental e principalmente o poder da mente. Essa questão de inteligência emocional mexe comigo e onde eu procuro trazer para as pessoas que eu realizo mentoria, as pessoas que eu procuro oferecer um suporte emocional, aquele apoio, trazendo caminhos, direções para que tais pessoas consigam alcançar os seus objetivos. Então eu procuro sempre estar me auto-reciclando, me atualizando, procurando entender. Nunca é o suficiente, sempre precisamos ter mais, saber mais, conhecer mais, para que nós possamos ajudar melhor as pessoas, porque eu entendi que este é o meu propósito. Por isso, eu me dedico, em boa parte do tempo, a pesquisas, a leituras, a cursos, me aperfeiçoando, me reciclando, me preparando, para que eu consiga, de certa forma, alcançar um melhor conteúdo, para que eu consiga ajudar em direcionamentos melhor as pessoas que chegam até mim. E eu tive acesso a um arquivo de pesquisa e eu achei muito incrível, eu quero compartilhar aqui com você. Veja bem, um cientista que estava analisando sobre questões comportamentais acerca do ser humano e principalmente sobre o poder da mente e o quanto a mente ela pode reverberar dentro de situações psicossomáticas no corpo humano. Um cientista, ele simplesmente pensou em algo para fazer um experimento e procurou um dos homens que já estavam condenados, já na fila da morte, já porque estavam condenados pela corte norte-americana, e ele chegou até os homens e perguntou quais deles estavam aberto para participar de uma experiência, sabendo que aquela experiência poderia levá-los à morte ou não. E isso ia variar da mentalidade, da estrutura física, da estrutura mental, da estrutura psicológica de cada um. Houve um homem que estava ali no corredor da morte e falou: bom, eu não tenho nada a perder, eu já estou condenado à morte de qualquer forma, ou hoje ou amanhã vou morrer. Eu quero ser essa pessoa para fazer parte desta pesquisa, desse estudo, desse experimento. Aquele cientista, então, ele teve a ideia de fazer o seguinte. Ele falou: olha, nós vamos colocar você deitado em uma maca com os olhos vendados e nós vamos fazer um pequeno corte aqui no seu pulso, de forma que nós vamos aguardar o seu corpo reagir ao corte. Se após o corte, minutos após, o sangue coagular e parar de sangrar, óbvio que você não vai morrer. Se isso não acontecer, para uma análise experimental, provavelmente você vai sangrar até a morte. Você aceita? E o homem disse: eu aceito, eu quero. Imediatamente, aquele médico que estava também fazendo toda análise comportamental e toda análise mental, ele colocou o homem então ali numa maca, o homem de braços abertos, e ele vendou os olhos daquele homem, ele junto com a equipe, e eles fizeram um pequeno corte no pulso desse homem. Porém, o corte foi superficial, sem alcançar artérias, para que ele não sangrasse de fato até a morte. Mas ele, com os olhos vendados, a mente dele acreditou que o corte era profundo, e de fato foi um corte um pouquinho extenso, mas raso. O corte foi extenso, mas não foi profundo, foi raso. Ele sentiu então aquela dor, o ardor do corte. E de forma intencional, aquele médico, aquele cientista que estava analisando tudo, colocou no chão uma vasilha de alumínio, fazendo com que aquele homem pudesse ouvir o som dos pingos de sangue caindo ali. Porém, um pouco abaixo do pulso dele, que estava amarrado ali, aquele doutor, ele colocou um frasco cheio de soro fisiológico e fez um pequeno furo, de forma que o que caía na vasilha de alumínio era o som
do soro e não o som do sangue. Mas aquele homem não sabia. Na mente do homem, ele entendia que era apenas o sangue dele que estava caindo e pingando, e aí na mente dele enchendo aquela vasilha de alumínio com o sangue dele, quando na verdade era apenas soro fisiológico que estava caindo ali. Logo após o corte, minutos após, o próprio sangue dele coagulou, porque o corte não foi profundo e logo parou de sangrar. Saiu algumas gotinhas e parou de sangrar. Mas o cientista, aquele médico, ele continuou observando o comportamento daquele detento condenado que estava naquela fase de experimento ali daquela situação. E pasmem, aquele homem começou a relatar que ele começou a perder as forças, e ele relatando, dizendo, depois de alguns minutos, ele ouvindo o som de pingos caindo na bacia, ele começou a dizer que ele já não tinha mais força e que o corpo dele já estava entrando em falência, ele já estava sentindo falta de oxigênio, sentindo o seu coração, a princípio começou a bater mais forte, mas ele começou a sentir o coração batendo mais fraco. Em resumo, segundo o que eu li, aquele homem chegou a óbito. Ele conseguiu, infelizmente, falecer. E ficou provado que a mente ela tem a capacidade suficiente de sabotar o corpo humano. Isso nós chamamos de efeito psicossomático. Tudo aquilo que a mente projeta, o corpo reverbera e acontece. Luciano, por que você está trazendo esse conteúdo que de certa forma é triste? É triste, eu lamento muito, mas ele traz consigo uma grande lição e um grande peso de conhecimento para todos nós. Onde eu trago para você a oportunidade de você pensar, analisar e entender que a mente ela tem o poder de determinar os resultados sobre o seu corpo, e não somente sobre o seu corpo, mas também sobre todas as circunstâncias que ladiam você dentro do conforme que a sua mente tem a força de regência em você. Em você. Então, o que eu quero dizer com isso? Procure controlar a sua mente, ou ela irá sabotar você por inteiro. Sabotando, trazendo resultados negativos, conduzindo você a algumas situações psicossomáticas, sintomas psicossomáticos em toda a estrutura do seu corpo, quando na verdade muitas coisas não estão acontecendo, mas a mente, ela projeta um acontecimento, aspas, real, e você acaba acreditando naquilo que a mente projeta. Baseando-se por isso, você acaba entrando em colapso e podendo alcançar resultados terríveis em determinadas áreas, ou por que não dizer, todas as áreas da sua vida. Então eu trago esse vídeo para você de uma forma interativa, para que você entenda, para que você aprenda, para que você se conscientize o quanto você precisa reeducar a sua mente. Você precisa desenvolver inteligência emocional. Desenvolvendo inteligência emocional, você consegue começar a controlar a sua mente, não ela controlar você. Agindo assim, você alcançará grandes resultados na sua vida de forma positiva e não mais ser sabotado por sua mente ao longo da sua história. Eu quero que você guarde isso, quero que você pense sobre isso, quero que você analise isso e quero que você permita-se, de repente, ser até mentoreado. Quando você tem um mentor, este mentor ele vai te ajudar para você não cair nas armadilhas mentais, ok? Então eu quero que você simplesmente permita que isso tenha acesso para o seu interior, que o seu QI ele possa raciocinar de uma forma lógica sobre isso e a sua parte emocional também possa reverberar e possa projetar em você todas as emoções, conduzindo você, é óbvio, a um senso de inteligência, comprometendo você para que você possa alcançar uma alta performance. E eu sei que você pode, eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz. Então, pega esse vídeo, pega essa visão, desenvolva inteligência emocional, porque você pode ir além, muito mais do que você pode imaginar, beleza? Curte esse vídeo aqui, é uma forma de você ajudar e enviar uma mensagem para o YouTube dizendo que esse vídeo ele tem uma total relevância e pode ser direcionado a inúmeras pessoas. É um grande prazer ter você aqui, beijo no seu coração, se cuida, até a próxima, tchau!